No vale de Israel, o sol queimava, iluminando a vasta paisagem. Um exército se preparava para a batalha, ajustando suas armaduras e afiando suas espadas. Eram os israelitas, um povo corajoso, mas com medo, seus corações pesados com a incerteza do que estava por vir. Do outro lado do vale, os filisteus, inimigos cruéis, aguardavam com paciência e confiança. Entre os filisteus, um gigante se destacava. Sua presença era inconfundível. Seu nome era Golias, uma montanha de músculos e fúria, temido por todos que o viam. Com passos pesados, ele provocava os israelitas, desafiando-os a enfrentá-lo. O medo se espalhava como um veneno, contaminando os corações dos soldados. Nessa hora de desespero, um jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento, trazendo consigo uma esperança inesperada. Ele trazia comida para seus irmãos, que lutavam no exército de Israel, sem saber que seu destino estava prestes a mudar. Davi era jovem, mas seu coração era forte e sua determinação inabalável, pronto para enfrentar qualquer desafio. Golias era um espetáculo de terror, uma visão que fazia tremer até os corações mais valentes. Sua armadura brilhava ao sol, refletindo a luz como um farol de medo, cada peça maior que um homem, um símbolo de sua força descomunal. Sua voz, um trovão, ecoava pelo vale, ressoando como um aviso de destruição iminente. Ele ria dos israelitas, zombando de sua coragem e desafiando-os a enfrentá-lo. Por 40 dias, Golias repetiu seu desafio. Quem ousaria enfrentá-lo? Quem teria a coragem de se opor a ele? Quem libertaria Israel de sua sombra opressora? O silêncio era a única resposta. Um silêncio carregado de medo e incerteza. O medo paralisava os soldados, deixando-os incapazes de agir. Davi ouvia os gritos de Golias com crescente indignação, sentindo a injustiça da situação. Como um gigante poderia desafiar o Deus de Israel e semear o medo no coração de seu povo? Ele se perguntava. A raiva de Davi crescia a cada dia, alimentada pela visão de seu povo humilhado. Davi, mesmo jovem, não se intimidava. Ele era um pastor de ovelhas, mas seu coração era de um guerreiro. Ele conhecia a força de Deus, pois o havia visto proteger seu rebanho de leões e ursos. Cada batalha no campo o preparava para algo maior. Para Davi, Golias era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ele sabia que com fé, nada era impossível. Davi se apresentou ao rei Saul, oferecendo-se para lutar contra Golias. Sua determinação era evidente. O rei, surpreso com a coragem do jovem, tentou dissuadi-lo. Ele não queria que Davi se machucasse. Mas a fé de Davi era inabalável. Ele confiava em Deus. Saul, sem esperança, concordou. Ele sabia que Davi tinha algo especial. Ele vestiu Davi com sua armadura, mas era pesada demais. Davi a recusou. Ele precisava ser ágil e livre. Ele lutaria com suas próprias armas, as armas da fé. Com uma funda e 5 pedras, ele estava pronto para enfrentar o gigante. Davi e Golias se enfrentaram no campo de batalha, um confronto que seria lembrado por gerações. Golias, com sua imponente estatura e armadura reluzente, avançou com confiança, cada passo ecoando como um trovão. Davi, com sua funda e pedras, manteve-se firme, seus olhos fixos no gigante. Com uma oração silenciosa, ele girou a funda e lançou a pedra com precisão divina. A pedra voou pelo ar, atingindo Golias na testa. O gigante cambaleou, seus olhos arregalados de surpresa, antes de cair com um estrondo. O silêncio caiu sobre o vale, seguido por um rugido de vitória dos israelitas. Davi havia vencido, não com força bruta, mas com fé e coragem. A batalha estava ganha, e a lenda de Davi e Golias nasceu. Mas a história não termina aqui. Davi cresceu e se tornou rei, liderando seu povo com a mesma coragem e fé que o levaram a derrotar Golias. Ele enfrentou muitas batalhas,
tanto físicas quanto espirituais, mas sempre permaneceu fiel a Deus. A lenda de Davi e Golias nos inspira a enfrentar nossos próprios gigantes, lembrando-nos que, com fé e coragem, podemos superar qualquer obstáculo. E assim, a lenda de Davi continua a viver, um testemunho eterno de que a verdadeira força vem de Deus.